Você já chegou no final da sprint e teve a percepção que o time não entregou nada? Fala pessoal, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School, e esse também é um assunto muito recorrente, né? A gente chega em alguns times ali nas nossas consultorias ou até alunos aqui dos treinamentos e as pessoas chegam e falam assim, cara, parece que a gente chega no final da sprint e o time não entrega nada, meu. Parece que a gente trabalhou, chegamos no final da sprint e não entregamos nada. Isso muitas vezes pode ser uma percepção do próprio time quanto ao seu trabalho e pior ainda é quando isso vem do Product Owner ou até de um stakeholder, né, que olha para o time e fala assim, putz, cara, o que esse time entregou nessa sprint? Parece que o time não faz nada. Recorrentemente, né, sprint após sprint eu não consigo ver o valor que esse time está gerando. Então, eu vou falar para vocês aqui 4 motivos que podem estar, né, dando essa percepção aí às pessoas e maneiras também, né, os antídotos, as maneiras que a gente tem de tratar esse tipo de cenário. Beleza? Vou recorrer a uma colinha aqui para não esquecer de nada aqui, tá bom? Então, em primeiro lugar, o que pode estar acontecendo, né? Se o time não está entregando nada ao final da sprint, é uma falta de habilidade mesmo, de skill técnico dentro do time. Muitas vezes o time pode estar se deparando ali com uma tecnologia nova, ou às vezes a experiência dos próprios membros ali da equipe não suprem ali a necessidade que a gente tem de criar o nosso produto ali, o nosso incremento de produto. Então o time ele fica realmente lutando ali, numa luta para conseguir fazer algo ali, entregar algo ao final da sprint. Então essa pode ser um cenário que a gente está tendo ali, uma dificuldade técnica, né? De que forma que a gente pode trabalhar com essa dificuldade técnica? Então às vezes é ter algum tipo de treinamento, algum tipo de capacitação para esses membros do time, nessa tecnologia, né? Nesse ambiente novo ali, ou muitas vezes a composição do time ela precisa ser repensada. Então trazer uma pessoa de um outro time, ver no mercado ali, fazer alguma contratação ali específica que possa cooperar, que possa ajudar o time ali a realmente ser mais produtivo, entregar mais ali com o seu trabalho diário. Beleza? Então, primeira coisa pode ser uma falta de skill que você está tendo no seu time ali. Segundo, pessoal, é quando o time está lidando ali com burocracias. Então, o time tem no seu... e entenda a burocracia aqui como uma atividade administrativa, tá? Não necessariamente uma burocracia é algo negativo, ok? Então a gente tem ali burocracias que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, porém tem burocracias que às vezes elas são simplesmente um desperdício no nosso processo de trabalho. Então quando o time ele tem que lidar com muitas burocracias, né, o que acontece? Ele acaba chegando ao final da sprint e tendo uma percepção de que putz, a gente entrega tão pouco, a gente não entregou nada. Né? Por quê? O time teve que ficar lidando com burocracias do dia a dia. Às vezes eu trabalhei numa empresa ali que a gente tinha que fazer um processo, né, para gestão da mudança, ali tinha que fazer um processo que tinha que gerar um certo documento de um certo formato, tirar print de tela com evidências de correção ou evidências de teste de N formas com N... Então, às vezes, para o time, a percepção que a gente tinha ali é que era uma burocracia desnecessária. Isso. A gente não necessitava de toda essa burocracia. Isso não trazia, né, o real benefício que prometia. Então, o time vai? O time vai se ocupar com essas atividades burocráticas e realmente vai ter a percepção de que não entrega nada ao final da sprint. Afinal de contas, trabalhando propriamente dito, ele ficou muito pouco, né? Ele ficou se ocupando muito com burocracias. E outra coisa também, na mesma linha, são impedimentos. Então muitas vezes ali, a gente sabe, né, isso é bem enfático dentro do framework Scrum ali, o time ele vai ficar bloqueado de certa maneira, ele vai ficar impedido ao trabalhar. Então o time começa uma atividade e ele fica dependendo de uma outra equipe externa. Aquele requisito que ele está trabalhando ali, ele pode não estar maduro, então ele precisa de outras definições, precisa ser um pouco mais maturado aquilo. Então, de N maneiras ali, o time pode ficar bloqueado ao executar uma tarefa e chega ao final da sprint, o time realmente não entregou nada, parece que não entregou nada ali. E aí a gente tem a necessidade do Scrum Master estar atuando de forma um pouco mais ativa. Ok? Então, tanto na linha das burocracias quanto na linha dos impedimentos, é de suma importância ali a ação do Scrum Master em estar fazendo o quê? Em estar operando ali, em estar ajudando para que esse fluxo de trabalho do time seja mais suave, ali, seja mais desimpedido. Ok? Então, segundo cenário que a gente pode ter aqui são essas burocracias ou impedimentos que estão interrompendo ali, né, que estão prejudicando o time na sua entrega. Terceiro cenário que a gente pode ter aqui, pessoal, é quando o time está se ocupando demais com refatorações e correções dentro da sprint. Isso também pode trazer a percepção que o time não está fazendo nada ao final da sprint. O que acontece?
Em vez do time estar se ocupando com atividades de valor ali, de funcionalidades, coisas de impacto real na vida do usuário ali, o time está se ocupando com atividades que ficam um pouco escondidas, né? Correções de bug, refactoring, são atividades necessárias, tá? Então não me entendam mal, são atividades que são muito necessárias para o time, porém se o time só se ocupa disso numa sprint, isso dá a percepção que o time não está entregando nada ao final da sprint também, ou entregando pouco. O que acontece, pessoal? Essas duas atividades, refactoring e correção de bugs, você não pode deixar a qualidade do teu produto chegar, se deteriorar num tal grau assim que você precise só fazer isso numa sprint. Isso é um anti-pattern muito grande. Refactoring e correção de bugs são doses homeopáticas que você deve fazer em toda a sprint. Isso é importante para que você faça isso toda a sprint. Não deixe o débito técnico, não deixe ali a falta de qualidade ali do teu código chegar, crescer de uma certa maneira que você só precise fazer isso numa sprint. Porque daí quando você tiver que fazer isso, realmente parece que você trabalhou e não entregou nada ali. Porque pouco daquilo vai ficar perceptível ali ao usuário. Ok? Então, trate o débito técnico, faça refactoring e correção de bugs, toda sprint um pouquinho, pouco a pouco ali. E isso fica muito na linha do Product Owner em priorizar o Product Backlog dessa maneira, tá? Compor o Product Backlog dessa forma com que o time tenha essa dinâmica. Pessoal, e o último cenário que eu tenho aqui, que dá essa percepção de que o time não entregou nada ao final da sprint, é quando o time está desfocado nas suas ações ali mesmo. Então, o que acontece? O time começa com um plano de trabalho ali, tem um sprint backlog ali, porém, no primeiro dia chega um outro, um stakeholder e pede para o time fazer uma atividade qualquer. Aí depois chega um chefe de um outro departamento lá e dá uma outra atividade para o time. Às vezes o próprio Product Owner joga contra também, O Product Owner vai lá e coloca mais atividades ali no bolo ali, Desprioriza algumas coisas. Então isso vai fazendo com que o time fique um pouco perdido, O time fica atuando de maneira muito desconexa ali, sem uma direção, sem um direcionamento. Uma outra coisa que pode ocorrer também é o sprint backlog ele ser disperso também. Isso acontece muito quando o Product Owner faz uma priorização do Product Backlog, que ela é toda, os itens não são coesos, Então vou trazer uma analogia aqui para vocês. O Product Owner ele faz o quê? O primeiro item do Product Backlog é consertar a pia do banheiro. O segundo item do Product Backlog é apertar o parafuso da mesa da sala. O terceiro item do Product Backlog é pintar a janela da cozinha. Então, são itens muito desconexos que chega ao final da sprint, a percepção é de que o time não fez muita coisa. Por quê? Porque os itens eles são muito dispersos. Você não tem uma concentração de ações ali que causam um impacto na vida do usuário. Assim. Então, qual que é a ideia aqui? É que a gente tenha, e isso vai ajudar o time, ter um objetivo da sprint. Pessoal, a palavra objetivo da sprint ela aparece no Scrum Guide mais do que, às vezes, muitas outras palavras, muitos outros termos ali. Então, procura, veja a recorrência da palavra objetivo da sprint, Sprint Goal dentro do Scrum Guide ali. É um termo muito usado, então muito importante para que a gente tenha, para que a gente se priorize em executá-lo, em utilizá-lo. Então, o objetivo da sprint ajuda o time a ter essa coesão, ajuda o time a trabalhar de forma colaborativa a atingir algo de impacto. E isso é muito simples, de você depois fazer a sua retrospectiva sobre o que ocorreu na sprint. Qual que é o objetivo dessa sprint? Cara, o objetivo dessa sprint é a gente entregar essa funcionalidade aqui, esse impacto na vida do usuário aqui. Os objetivos dessas sprints 4, 3, 2, foram esse. Então a gente consegue traçar até um panorama ali, a gente consegue traçar até uma timeline ali, um roadmap daquilo que a gente já fez. Então, de objetivo de sprint em objetivo da sprint, a gente vai dando passos rumo à entrega de valor ali, rumo à nossa visão de produto, a entregar aquilo que a gente se propõe a fazer para o nosso usuário ali, para os nossos stakeholders. Então, um antídoto contra essas ações dispersas, esse backlog às vezes disperso do time, essa falta de foco do time, um antídoto contra isso é termos um objetivo da sprint claro, coeso ali e que o time persiga e entregue isso ao final da sprint. É muito simples a gente chegar ao final da sprint, na sprint review, por exemplo, e falar assim, esse era o objetivo da sprint, a gente está entregando esse objetivo. Então, com isso, a gente já elimina essa visão de que, parece que a gente não entregou nada, parece que a gente não fez nada.
ok? Pessoal, então essas foram as dicas de hoje, né? Eu pude apresentar uma vasta, né, gama aí de cenários aí para vocês. Espero que vocês, né, eliminem essa percepção de não entregar nada ao final da sprint. Vejo vocês na próxima então e até mais.